E aí pessoal, beleza? Continuando com nossas aulas sobre conjuntos, hoje nós vamos trabalhar com as operações com conjuntos, beleza? A primeira operação diz o seguinte, a primeira operação é a mais direta, igualdade de conjuntos. Dois conjuntos A e B são considerados iguais quando têm a mesma quantidade de elementos, e esses elementos são os mesmos. Em termos simbólicos, temos sendo A igual a B, temos que se x pertence a x, então, faltou o então aqui, x pertence a B, certo? Então, x pertence a B. Então, x pertence a B. Então, sendo A igual a B, temos que se x pertence a A, então x pertence a B, porque eles são iguais, tá bom? E vice-versa, se x pertence a B, então x pertence a A. O que caracteriza que se A é igual a B, a gente poderia dizer que se x pertence a A, x pertence a A, se somente se x pertence a B. E x pertence a B, se somente se x pertence a A. Beleza? Então, x pertence a A, se somente se, a gente pode colocar aqui, x pertence a B. E x pertence a B, se somente se x pertence a A. Tranquilo? Vamos lá. União. União já começa a ser uma coisa que vai aparecer muito nas questões, tá bom? Então diz o seguinte, sendo A e B dois conjuntos não vazios, definimos a união de A com B da seguinte maneira. A união B é x tal que x pertence a A ou x pertence a B. O que é que está escrito aqui? Está escrito assim, ó, A união B é x, x quer dizer que é um elemento qualquer, né, que obedece a essa situação. X pertence a A ou x pertence a B. O que é que significa isso? Que ou o cara, ou o elemento está no conjunto A, ou o elemento está no conjunto B. Ou ele está nos dois, tá bom? Em forma de diagrama, nós podemos representar isso assim, ó. Em forma de diagrama, nós podemos representar isso assim. Nós podemos pegar dois conjuntos, deixa eu aumentar ele um pouco, conjunto A, conjunto B, e eu tenho aqui, ó, conjunto A, conjunto B, e quando eu quero a união, eu estou querendo toda essa parte. Fez parte de pelo menos um, é a união, tá bom? Fez parte de pelo menos um, é a união. Eu vou pegar aqui esse exemplo, fez parte de pelo menos uma união. Eu vou pegar esse exemplo para a gente entender isso na prática, tá bom? Olha só, a união B, eu vou responder já direto, mas a gente vai representar no diagrama, pois o diagrama resolve muitos problemas, principalmente quando é probleminha contextualizado. Mas vamos lá, 1, 2, 3 e 5, 0, 4 e 5. É só você pegar todo mundo aqui sem repetir ninguém. Se tem alguém repetido, mas só coloca uma vez, porque na verdade eles são os mesmos números. Eu gosto de colocar em ordem crescente, mas não é obrigado, tá bom? Também não tem nada que obrigue, até pelaquela definição de conjuntos iguais, né? Se mudar a ordem, os elementos continuam sendo o mesmo, a quantidade continua sendo a mesma, então os conjuntos continuam sendo igual. Então, iguais, né? 0, 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Essa é a união. Vamos visualizar isso no diagrama? No diagrama que nós comentamos agora há pouco. Vamos visualizar isso no diagrama. Então, no diagrama eu tenho o seguinte, conjunto A, conjunto B. Sempre que eu for preencher esse diagrama, a gente vai entender isso daqui a pouco. Mas sempre que eu for preencher o diagrama, eu começo pelo meio desse diagrama, ou seja, pelo ponto de encontro desse diagrama, que nós vamos chamar de interseção. A gente não viu ainda, mas vai ver, tá bom? Então aqui, ó, quem é que é comum? O 5, só o 5 no caso, né? Então o 5 eu vou colocar aqui no meio. E aqui eu vou colocar 1, 2 e 3. E lá eu vou colocar o 0
e o 4, tá bom? De modo que a união é isso tudo. União são todos esses elementos. Então, se ele existe no conjunto A ou no B, ele faz parte da união. Cuidado que o ou da matemática é diferente do ou da língua portuguesa. Quando eu digo em português Maria, ou Mara, ou José, aqui eu escrevi errado, deixa Mara, tomaram banho. Em português eu estou dizendo que um dos dois tomaram banho, mas em matemática isso está errado. Quando eu digo que Mara ou José tomaram banho, eu quero dizer que Mara tomou banho, José tomou banho ou os dois tomaram banho. Pode ter sido que só Mara tomou banho, só José tomou banho ou os dois tomaram banho, tá certo? Então, quando eu falo ou, a ideia é de união. E a ideia de união é a ideia de pelo menos um. Tá bom? Pode fazer as duas coisas? Pode, mas pelo menos um. Tá bom? Então, José torce para o ABC ou Flamengo. Quer dizer que ele pode torcer só para o ABC. Ele pode torcer só para o Flamengo. Ou ele pode ser torcedor dos dois. Tá bom? É isso que o ou, que a união, significa. Tranquilo? Vamos para frente. Agora, uma operação muito importante é a interseção, que a gente já falou sem querer querendo agora há pouco, mas vamos focar nela agora. Sendo dados dois conjuntos A e B não vazios, definimos a interseção de A com B da seguinte forma. A interseção B é x, tal que x pertence a I, não é O, é I, x pertence a B. A interseção é formada por os elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos A e B, ou seja, que estão ao mesmo tempo nos dois conjuntos, certo? São elementos que estão ao mesmo tempo em dois conjuntos. Então, em forma de diagrama, que nós estamos valorizando o diagrama aqui, que é uma visualização muito legal, o diagrama. Em forma de diagrama, eu tenho o seguinte. Tentar deixar pelo menos um tamanho parecido. Em forma de diagrama, eu tenho um conjunto A, conjunto B. No diagrama, eu quero, na interseção, desculpa, eu quero que está nos dois. Então, no diagrama está aqui, ó, exatamente esse pontinho de encontro aqui, ó, essa partezinha do meio, que é a interseção. Essa parte do meio é a interseção entre A e B. São os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Bacana? Vamos ver isso daqui nesse exemplo. Considere os conjuntos A e B, tais que A, essa galera, B, essa outra galera. Podemos dizer que A interseção B é igual a... Então vamos lá. A interseção B. Vamos fazer primeiro A interseção B sem se preocupar com o diagrama. Só a visualização. Quem são os elementos comuns? Ó? O 2 apareceu para os dois. O 3 apareceu para os dois. O 4 apareceu para os dois. Show de bola. Então, 2, 3 e 4. Esses são os elementos da interseção entre esses dois conjuntos. Bacana? Agora vamos visualizar isso no diagrama. E uma observação muito importante. Sempre que você for resolver problemas contextualizados. Quando eu falo problemas, quando eu falo questões, é questão como um todo. Quando eu falo problemas, geralmente eu estou me referindo a problemas contextualizados. Quando a gente vai resolver problemas, primeiro a gente vai preencher as interseções. Então, saber o que é a interseção é muito, muito importante. Não confunda interseção com união. União é o U de união. Interseção é o outro símbolo, que é o U de cabeça para baixo, tá bom? Então, olha só, quem são os elementos comuns? 2, 3 e 4. Costumeiramente, são as primeiras coisas que nós devemos preencher no diagrama, tá bom? Nada de preencher antes outra coisa. Aí, quem é que sobrou para o A? -1, 0 e 5.
Quem é que sobrou para o B? 1 e 6, tá bom? Então, interseção é esse cara aqui. Eu vou descrever alguns elementos importantes só para que a gente possa entender isso em algumas questões. Quem são os elementos do conjunto A? Menos 1, 0, 2, 4, ou 0, 2, 3, 4, 5. Quem são os elementos do conjunto B? 1, 2, 3, 4, 6. Beleza? Agora, se eu perguntar, quem são os elementos exclusivos de A, que está só em A? Menos 1, 0 e 5. Menos 1, 0 e 5. Quem são os elementos que estão só em B? 1 e 6. Tá bom? Às vezes a questão pede isso, pede quem são os elementos que estão só em A, quem são os elementos que estão só em B. Então isso é importantíssimo ter isso em mente, tá bom? Vamos lá. Agora, uma última operação que existe nos conjuntos e que é muito importante é a diferença entre conjuntos. Então diz assim, ó, são aqueles elementos que são exclusivos de um determinado conjunto. Olha, essa história de só A e só B. Sendo A e B dois conjuntos não vazios, definimos a diferença entre A e B da seguinte forma. Então, A menos B é x tal que x pertence a A, mas x não pertence a B. A gente pode até escrever isso assim, ó. A menos B é x tal que x pertence a A e, ao mesmo tempo, ele não pertence a B. Tá bom? Cuidado para não confundir quando eu tiver assim, ó. B menos A. B menos A é o contrário. X pertence a B e x não pertence a A. Tá certo? E x não pertence a A. Pertence só ao primeiro. Como é isso no diagrama, gente? No diagrama, isso é muito bacana. O diagrama, isso é muito simples de visualizar. Você tem aqui, ó. Deixa eu até duplicar, porque eu vou precisar. Pronto. Eu tenho dois conjuntos aqui, ó. Tenho A e B. Tenho A e B. Quem é o conjunto A menos B? A menos B, eu gosto de escrever assim, ó. São os exclusivos de A em relação a B, tá bom? Porque isso é comparando com o conjunto B. Então são esses caras aqui, ó. Esses caras que vão ficar por aqui. Beleza? E quando eu tenho B menos A, são os exclusivos de B em relação a A, é claro. E são esses caras aqui. Certo? Então, outra coisa que nós podemos concluir é que A menos B é diferente de B menos A. Certo? A menos B e B menos A é diferente. Já aqui não. A interseção B é a mesma coisa de B interseção A. Aqui também, ó. A união B é a mesma coisa de B união A. Beleza? Mesma situação. Mesma circunstância. Agora vamos para o exemplo aqui que fala da diferença. Então eu tenho, considere esses dois conjuntos. Temos que A menos B e B menos A. Quer saber? A menos B e B menos A. Primeiro eu vou fazer, gente, sem desenho, para a gente tentar aprender e resolver sem o desenho, tá bom? Porque ganha tempo, mas o desenho é a melhor coisa para visualizar. Então, na dúvida, faz o desenho. Então, eu tenho aqui, ó, A menos B, que não é desenho, né? É diagrama. Primeiro, vamos marcar os elementos comuns, ó. Tem 1 nos dois, tem 4 nos dois, e só, né? Pronto. Quem é A menos B? A menos B são os exclusivos de A. Tirando os que eu marquei, sobraram quem? 0
2 e 6. Sobraram esses 3. E se eu pegar B menos A? B menos A, tirando os que eu marquei, que nós marcamos, sobra 3, 5 e 7. Beleza? Então, isso que é A menos B, B menos A. Tá bom? Vamos visualizar isso no diagrama. Vamos visualizar isso no diagrama. Então, eu tenho aqui, ó. Deixa eu aumentar logo. Eu tenho isso daqui, ó. Tem isso aqui. Vou logo fazer o desenho geral. Fazer esse desenho aqui, depois a gente duplica para a gente fazer isso legal. Então, eu tenho aqui o conjunto A, conjunto B. Quem é que é comum aos dois? Ó? O 1 e o 4. Aqui 0, 2 e 6. E aqui 3, 5 e 7. Beleza? Vou logo dobrar essa informação, que eu vou precisar isso para as duas representações. Então, vou vir para cá. Deixa eu ver o que é que eu fiz de errado aqui. Se eu consigo dobrar tudo. Não vou conseguir dobrar. Então é melhor fazer o mais fácil, que é dobrar um a um. Vou dobrar aqui. Pronto, a gente coloca de novo. Então aqui eu tenho o A e o B também, né? Mesmo conjunto. 1, 4, 0, 2 e 6, 3, 5 e 7. Então aqui, quem é A menos B, gente? A menos B são os exclusivos de A. São esses, ó. Esses aqui, ó. Esses aqui, ó. São esses aqui, ó. Tentei fazer uma pintura mais bonita, mas foi pior. Mas tá valendo. São esses aqui, ó. 0, 2 e 6. 0, 2 e 6. E quando eu pensar em B menos A, são esses aqui, ó. São esses aqui. Eu não sei porque aqui ficou bem bonitinho e o outro ficou feio. Aqui eu tenho B menos A. Beleza? Gente, então aqui são as 3 operações de conjuntos que são extremamente importantes. Nós precisamos saber. Não podemos passar por conjuntos sem saber delas, porque elas são as coisas mais importantes dentro do conjunto, principalmente quando vocês forem atacar probleminhas, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar de algumas propriedades que envolvem essas operações, que na prática é saber o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, o que é verdade, o que não é verdade dentro das operações do conjunto, beleza? Então valeu, galera, espero que estejam gostando, quase que não sai. Dá o like ou dislike, até a próxima aula, valeu!